Então, o pessoal que foi entrando depois dá uma olhada, enfim, pega o barco andando e tudo mais. A gente quer falar um pouquinho antes, né? Deixa antes de já começou a exibir na tela? Sim, Bom, posso interromper. não, tudo bem, pode deixar. Eu queria falar um pouquinho antes com vocês sobre a gente ter escolhido esse livro. Hoje a gente vai passar outro livro para vocês. E antes da gente passar o outro livro que a gente quer ler junto com vocês esse mês de março, a gente tem que entender uma coisa, né? Como eu estava conversando com a Elaine, o Clube do Livro ele foi feito não só para a gente aprender coisas que a gente já está abordando na nossa comunidade, né? Então, vendas, prospecção, atendimento, enfim, como se comportar no mercado, posicionamento e tudo mais. Eu acho que um Clube do Livro ele tem que abranger uma parte um pouco mais filosófica também, porque a filosofia ela estuda padrões humanos e ela reage a padrões humanos. Então, se a gente vai vender e atender e não entender pelo menos um pouquinho de gente, a gente vai vender e atender mal. Porque se a gente focar só no produto, e é uma coisa que o Steve Jobs deixou muito bem claro, né, quando ele começa ali a entender um pouco mais sobre tecnologia, se a gente foca só no produto e não na resolução, né, que ele vai trazer para a vida dessa pessoa, a gente acaba pecando, né, a gente acaba cometendo uma série de erros que vai tornar o nosso serviço, no nosso caso, um pouco menos desejável no mercado. Então, se atentar a esse cuidado mais humano é algo que a gente quer focar também, né, no Clube do Livro. Então, a gente vai trazer livros técnicos. Espera que houve uma reverberação aqui. A gente vai trazer livros mais técnicos e livros também focados um pouquinho na parte humana, essa parte interpessoal que a gente tem que, na maioria das vezes, se atentar e a gente nem se atenta, fica só preso, né, ao nosso serviço. E é gostoso também a gente ver, né, o pensamento de outras pessoas que vieram antes de nós e como elas reagiram ao seu tempo. E sem falar que é uma das principais dificuldades, né, de todo profissional e principalmente dos designers, dos profissionais criativos, que é lidar com pessoas. Então a gente aprende a lidar com pessoas estudando padrões humanos, né? Então é Exatamente. isso também, é um dos temas que a gente quer trazer aqui para esse Clube do Livro, para a gente discutir coisas sobre isso, para a gente ir criando, né, no nosso consciente e também no nosso inconsciente como resolver alguns problemas, como lidar, como responder algumas situações que vai fazer com que a gente se torne profissionais muito mais completos e preparados para os desafios aí inúmeros, né, que podem surgir, para as inúmeras objeções que os clientes podem ter. Então, tudo isso vai ser muito benéfico para a nossa profissão. Exato. Então, mês sim, mês não, a gente vai mesclando sempre um livro um pouco mais técnico, como a arte de Steve Jobs ele realmente nos traz, né, algumas ideias ali que uma das mentes mais brilhantes do século XX colocou em prática. Enfim, o Steve Jobs é excepcional, a galera pode não gostar da figura dele, né, ele não era uma pessoa fácil realmente, ou pode não gostar da Apple enquanto empresa, enfim, o impacto que ela tem no mundo, mas a gente tem que tirar as nossas particularidades e deixar de lado quando a gente tem que reconhecer a inteligência de outro ser humano e tá claro, né, é palpável a inteligência, o quanto que o Steve Jobs impactou aí no mundo lá, né, em 2007, principalmente trazendo para uma época mais recente. A gente sabe que a construção da história dele vem de antes disso, mas em 2007, quando ele apresentou o primeiro iPhone, enfim, e revolucionou os smartphones, né, como a gente conhece hoje, a partir daquele princípio em 2007. Então, não tem como a gente negar que ele é uma das mentes mais brilhantes do século XX, que ele inovou, impactou o mundo realmente, que o nome dele vai reverberar aí, né, para sempre, muito provavelmente, apesar de toda a tecnologia que vir, né, e que virá mais para frente, a gente sabe que o nome dele vai continuar sendo associado à inovação e exatamente por isso que a gente trouxe esse primeiro livro, tá? E o Steve Jobs, que era uma pessoa extremamente introspectiva, né? Extremamente fechada ali no mundinho dele, mas, ao mesmo tempo, ele soube utilizar isso muito bem, né? Ele soube fazer parcerias, soube delegar funções muito bem, ele soube utilizar a voz dele, né? A voz da marca Apple, de uma forma que a marca fala por si. Ele não precisaria necessariamente estar ali o tempo todo aparecendo
Inclusive, ele fez pouquíssimas aparições na vida dele, né? Pouquíssimos funcionários conheciam o Steve Jobs. E mesmo assim o respeitavam muito, e mesmo assim, né, tudo que ele fez veio à frente da figura dele, né? Era o principal cartão de visita dele. Então, isso também vale como lição para nós, designers, que muitas vezes trabalhamos por trás, né? Ali no backstage da coisa, que é nossa função, muitas vezes, passar despercebido, né? Nossa função é fazer o produto ser visto, é fazer a marca ser vista, é fazer o cliente vender mais. Então, é um trabalho de backstage também, e ele, sobre fazer isso, eximiamente, né? Como poucos. Então, é algo também que a gente deve pegar como referência e se espelhar em alguns pontos do Steve que a gente vai falar aqui hoje. Exato. A Carol, né, ela falou que ela não leu o livro e não tem problema, tá, Carol? Esses encontros, na verdade, eles acontecerão para causar realmente um desejo de, nossa, me interessei mesmo pelo que as meninas estão trazendo, que elas entenderam do livro. E aí eu quero ler esse livro para ter o meu próprio entendimento. A gente sabe que o livro ele é pautado em 7 princípios do Steve Jobs. Quem leu, né, e não conseguiu entender esses princípios, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. A gente trouxe 4 desses princípios que achamos extremamente importantes para o que a gente quer abordar aqui na comunidade. Está aqui no PDF que vai ser disponibilizado para vocês também. A gente está gravando esse encontro. Enfim, então, desses 7 princípios, a gente trouxe 4 princípios até determinada página, para que o restante, né, você que se interessa já saberá sobre do que o livro aborda, quiser ler um pouco mais, quiser tirar a sua própria opinião, né, do que o Carmine Gaio escreveu, fique à vontade, tá? Quem não leu não tem problema nenhum, porque a nossa abordagem, ela é um pouco por cima, né? Não é aquela abordagem de que a gente vai folhear junto com vocês, não é uma abordagem de que a gente vai fazer perguntas, vai fazer perguntas para saber se vocês leram. Arguição, né, exatamente. Sobre o livro. Não, a ideia é justamente extrair o máximo possível que a gente possa colocar em prática, de preferência, nas nossas profissões, né? E a ideia do Clube do Livro é justamente isso. Principalmente quem não tem tempo de ler, principalmente quem não conseguiu acompanhar, enfim, durante o mês aí que a gente disponibiliza. Vem para a aula justamente para pegar os pontos principais, justamente para ouvir as opiniões de quem leu, para ouvir a nossa opinião, para discutir sobre isso, para ter uma opinião sobre o que foi tratado no livro, que você vai descobrir nessa aula, caso não tenha lido. Então, tudo isso é o intuito justamente para que, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm uma prática, não conseguem ainda dispor de um tempo para ler, mas querem aprender, querem consumir o que está ali naquele livro, então o Clube do Livro é justamente uma oportunidade disso. Né? Lembrando que a arte de Steve Jobs não é um livro autobiográfico, né? Não foi escrito por ele mesmo, é um livro de 2010, então a gente lembra, né, que em 2008 o mundo e principalmente os Estados Unidos passou ali por uma crise financeira muito séria, né, uma recessão muito grave ainda no governo Obama. Então o livro está aí nesse período, foi escrito nesse período. Ele foi escrito pelo Carmine Gallo. Ele é um autor best-seller, né, americano, e ele escreveu, esse é o segundo livro que ele escreveu sobre o Steve Jobs. Então, o primeiro foi um sucesso, eu não me lembro agora o nome, mas esse é o segundo livro que o Carmine escreveu sobre o Steve Jobs. Então, é um autor que realmente se dedicou a tentar trazer ali os princípios que o Steve utilizou, né? Lembrei agora, pense como Steve Jobs, se eu não me engano. Pense como Steve Jobs. Esse é o primeiro livro que ele escreveu, que foi best-seller. Então, ele descreve ali, né, justamente isso. O que é que a gente pode fazer para ter aí nas nossas atividades, nos nossos trabalhos, uma mentalidade parecida, ou pelo menos tentar ir pelos mesmos caminhos que um cara como o Steve Jobs foi, que fez toda a inovação que ele criou no mundo. Eu queria saber de vocês se vocês têm ideia da inovação que o Steve Jobs criou. Muitas pessoas perguntam, se contestam, né? Como Carol falou, sobre o Steve Jobs. Enfim, alguns gostam, alguns não gostam, mas o indiscutível é que ele criou inovação que se estendeu para outras áreas também, como a saúde,
como as telecomunicações, como várias áreas. Eu queria saber de vocês se vocês percebem isso, se vocês conseguem identificar aí na vida de vocês, no consumo que vocês têm de mídia, de cultura, esse impacto que o Steve causou. Pronto, eu vou passar alguns dados aqui anteriormente, né. Na verdade, o encontro vai te ajudar a entender Respondam aí mais no sobre o chat. livro e começar a ancorar informações importantes sobre esse livro, né, como a gente já estava falando, quem não leu não tem problema, vocês já vão conseguir extrair informações importantíssimas sobre ele. Eu trouxe algumas informações aqui sobre o livro, né, como o título, quem foi o escritor, o número de páginas, qual é a editora e o preço médio deles. Como esse PDF vai ser disponibilizado para vocês, é importante a gente ter esses dados, essas informações sobre o livro, vai que você se interesse, enfim, é super importante a gente colocar os dados. Do que se trata, né, então o livro ele foi escrito durante a maior crise econômica atravessada pelos Estados Unidos e, em consequência, pelo mundo inteiro, né, desde a Grande Depressão da década de 30. Então o escritor aproveitou o momento para incluir a sua ideia de que são nesses momentos críticos que novas ideias, ideias inovadoras ganham força. A gente está vendo aí o Elon Musk também, da Tesla. A gente sabe que os carros elétricos, né, esses carros com energia não tão poluente, eles já existiam há muito tempo, nos anos 70, se eu não estou enganada. Um brasileiro criou um carro elétrico aqui, mas como a gente está num país emergente, não temos tantas forças tecnológicas que são investidas, né? A gente tem muita gente inteligente que, na maioria das vezes, acaba saindo daqui para trabalhar em outro lugar por falta de oportunidade. Falávamos sobre isso, inclusive, anteriormente, de um amigo nosso que já foi levado do Brasil, já está morando em Portugal, porque ele é engenheiro de computação, então as pessoas que trabalham com tecnologia, na maioria das vezes, elas não ficam no Brasil por falta de oportunidade, má remuneração. O mundo inteiro está, né, investindo, principalmente países de primeiro mundo, investem muito em inovação, em tecnologia, são celeiros tecnológicos. Então, se a gente parar para prestar atenção, essas novas ideias, elas surgem porque elas reagem ao que está acontecendo no mundo. Lá nos anos 70 a gente criou um carro elétrico, não houve investimento, chega aqui no século XXI, o Elon Musk, que é extremamente inteligente, eu fico impressionado como ele consegue ser CEO de tantas empresas. Se eu não estou enganado, ele é CEO de 3 empresas, né? Ele está aí reagindo ao tempo dele, não só com carros elétricos, que são uma realidade agora por conta da Tesla, né, que foi quem realmente investiu só em carros elétricos e acabou tornando as outras empresas, né, obrigando-as, na verdade, a investir também na tecnologia, no automóvel híbrido, no automóvel totalmente com energia renovável, não poluente. E aí a gente percebe exatamente isso que o Carmine quis colocar, né? Que se está acontecendo algo no mundo e as grandes mentes precisam reagir, elas reagem e reagem até de uma forma inovadora, exatamente porque elas têm tecnologia nas mãos, elas têm comunicações com outras pessoas, elas têm uma questão geopolítica que também, né, é favorável para elas, e elas têm dinheiro para investir nisso, que é o que nos falta aqui no Brasil, né? Todos esses padrões que ajudam mentes brilhantes a serem inovadoras. A gente não investe tanto assim em tecnologia, a gente não tem uma geopolítica tão forte, a gente tira, né, as nossas mentes brilhantes daqui e coloca elas nos celeiros tecnológicos em outros países, e isso acaba nos tornando, né, cada vez mais distante de grandes inovações que são associadas a nomes de pessoas brasileiras, mas óbvio que a gente tem gente muito inteligente e super capaz aqui também, que falta é a oportunidade. E aí o trabalho inovador, né, do Steve Jobs, ele está calcado em 7 princípios, como a gente tinha falado. Trouxemos 4 desses princípios, tá, para vocês visualizarem. Então, identificados pelo autor a partir de pesquisas, junto a empregados, como a Elaine falou, não é uma biografia, não é uma autobiografia, na verdade, né? Não foi o Steve que escreveu. E aí o Carmine ele teve que ir atrás dessas informações, realmente testar, saber se são fatos, né, se são verdadeiras, e ele pesquisou junto aos empregados, ex-empregados da Apple, estudos de outras pessoas de sucesso na área de tecnologia ou de outros ramos de negócios, e a partir de dados coletados do próprio Steve Jobs, por meio de análises das entrevistas, discursos e apresentações. Então é disso que se trata o livro, tá?
E aí a gente parte agora, né, para esse primeiro princípio do Steve Jobs, que é a paixão. E quem já viu a primeira apresentação dele lá em 2007, né, que ele mostra o primeiro iPhone, que é impressionante o quanto de bagagem, o quanto que ele se preparou, o quanto que ele fala com fluidez, com coerência, o quanto que ele gera de desejo nas pessoas. É o negócio do fator uau, né? O Steve, ele tinha esse fator realmente, sempre que ele ia conversar, ele prendia as pessoas da audiência no discurso que ele estava falando. Já saíram, né, várias matérias de que as apresentações da Apple, elas não são apresentações que prendem tanto a atenção quanto elas eram com a figura do Steve Jobs. Era realmente uma figura que trazia, né, essa sensação nas pessoas de eu quero saber um pouquinho mais sobre esse cara, exatamente porque ele era introspectivo. Então, esse é o primeiro princípio que o Carmine coloca aqui, né, que é faça o que você gosta, né? Que é essa paixão do Steve, que ele destaca em vários pontos do livro, principalmente com é, uma, uma, um padrão que a gente utiliza muito, que seriam as tipografias, né? Os tipos, e que o Steve Jobs ele era apaixonado por tipografia. Eu não sei se vocês sabem desse relato, quem leu o livro muito provavelmente ficou sabendo, mas ele era apaixonado, a gente foi pesquisar mais sobre. E, enfim, ele desenvolveu padrões, inclusive, de tipologia, tá? Que foi o que diferiu ali o Macintosh de outros computadores que estavam sendo criados na época que o Macintosh, né, se tornou viável popularmente. Macintosh, que é o primeiro nome do Mac, do Isso, MacBook, enfim. É o primeiro exatamente. nome, né? O Macintosh, era como era chamado antigamente, que ainda é Macintosh, poucos Sim, sabem sim, disso, sim. porque hoje é chamado de, enfim, de Mac ou MacBook, mas o nome completo do computador é Macintosh. Sim, sim. E aí, né, ele desenvolveu toda uma tipologia, enfim, que diferiu, né, o primeiro computador da Apple dos outros computadores que estavam sendo criados, né, fabricados na época. E é importantíssimo a gente falar sobre paixão aqui. Somos designers criativos, a gente sabe o quanto que a gente tem que abdicar diariamente, principalmente com relação a familiares e amigos próximos, para a gente continuar mantendo, né, a nossa sanidade mental, de pessoas que ficam ali dizendo que não é rentável, que não é um trabalho de fato, né, que é só um hobby, que você não vai construir nada a partir disso. Tudo que é criatividade, tudo que é criativo, né, ilustradores também passam muito por isso, enfim, muito provavelmente web designers e tudo mais. Tudo que é ligada à paixão, de fato, né, eu quero fazer isso por amor ao que eu faço, né, apesar das adversidades que eu vou enfrentar, eu gosto de fazer isso, né? Eu sinto a necessidade de fazer. A gente sabe que vai sofrer retaliações, porque as pessoas sempre pensam, a maioria das vezes, que você deve fazer pela remuneração. Quantos médicos a gente já não se consultou com que essas pessoas não eram para serem médicos ou professores, sabe? E elas estavam ali só pelo dinheiro, só pela remuneração da profissão. Elas faziam, sabe, porcamente assim o trabalho delas. Então é bom a gente se atentar que o Steve Jobs ele fez tão bem o que ele fazia, porque ele era realmente apaixonado pelo que ele fazia, né? E esse é um ponto em comum, inclusive, das pessoas que se destacam nas suas áreas, né? Eles fazem o que eles realmente têm paixão. Eles fazem porque eles realmente acreditam naquilo dali. E você pode pegar desde, sei lá, um dono de mercearia. Ele está ali empreendendo, está ali criando um projeto dele, porque ele quer trabalhar para si mesmo. Ele acredita que isso é a vocação dele. Ele não se deu bem trabalhando como CLT e ele acredita que empreender é o caminho para ele. Então, isso é paixão também. A gente pode sempre trazer para o micro, né? Para o que está mais próximo da gente. A gente fala assim, Steve Jobs, Elon Musk, aí uns caras bem distantes, americanos, gigantescos, bilionários, mas a gente também pode trazer para o micro, para o que está aqui próximo da gente. Então, sempre as pessoas que são bem-sucedidas, porque pessoas que têm supermercados, mercearias, elas são bem-sucedidas naquilo que elas se proporam a fazer. Assim como tem grandes professores de universidades competentes. Então, a gente deve sempre trazer para o micro, né? Para o que está próximo da gente. Então,
O que tem em comum, que essas pessoas têm em comum, é justamente essa paixão. É fazer porque gosta, porque vê um porquê naquilo dali. Então, grandes professores, como a Carol falou, grandes médicos, eles trabalham de forma diferente. Eles trabalham naquilo com paixão, com disposição, com intuito de realmente ajudar as pessoas que estão ali recebendo aquele serviço ou aquele produto. Exato, né? O Jobs fez o curso de caligrafia, né? Por um único motivo. Quem lê o livro sabe que ele fez um curso de caligrafia. Ele o considerou fascinante. Ele não sabia como os pontos se ligariam em sua vida, mas eles se ligaram, como a gente falou. Ele realmente montou todo um estudo tipológico para colocar lá no Macintosh. Ele era um exímio apaixonado por type design, né? Por tipografia. Então, é uma particularidade, assim, de uma mente tão embaraçada, né? Um cara que queria fazer tantas coisas ao mesmo tempo e se pegou apaixonado por letras. É exatamente isso que um tipo é. Ele é uma forma, né? Um símbolo que a gente consegue detectar junto com outros símbolos, letras são símbolos, e formar uma palavra e se comunicar a partir disso, né? O primeiro passo para inovar consiste em, uma vez encontrada a sua paixão, você confiar nela, mesmo nos momentos de adversidade. Logo é preciso ter essa sede de buscar algo que te apeteça, ainda que para isso seja necessário mudar de emprego. Está lá na página 28 até a página 42. Então vocês podem ler no livro, né? Essa parte de curiosidade, né? Particularidade aí do Steve, que era apaixonado realmente por tipografia. E eu só conheço ele mesmo e o Fábio Hang, né, que são apaixonados. Haag, né? É Haag, eu falo Fábio Hang porque Haag. tem um H, mas enfim, o Haag, que é apaixonado também, ele é type designer, só conheço eles dois que são apaixonados de tipografia. Coloca aí se vocês gostam de Eu tipografia, enfim. gosto. Você Eu gosta também gosto de e acho que é tipografia? um mercado bem promissor, né, na área do design, enfim. Tipografia passam sensações. Sim. Você vê que o Steve conseguiu, inclusive, trazer essa sensação de tem algo aqui que é diferente dos outros, né? Não só pela ideia do Macintosh ser um computadorzinho de mesa e tal, mas pela questão tipográfica também, né? Ele desenvolveu para o Macintosh as formas, né? Pelo que eu entendi, ele conseguiu criar espaços na tipografia que nos outros não tinham. Então, olha aí, é uma particularidade. Desenvolveu toda uma família tipográfica específica, né, que diferencia a Apple e o Macintosh de todos os seus concorrentes da época. E que inspirou também, né, os próximos aí, os Windows e todos os outros computadores e sistemas que vieram a partir do iOS. Oh, a Carol, ela falou que ela ainda se confunde, né, ainda sobre as tipografias, principalmente direitos autorais. Totalmente comum, a gente também se confunde, a gente, sempre que a gente for baixar uma tipografia, dá uma olhada se a gente pode ter esse uso comercial, se a gente pode vender, por exemplo, né, a identidade visual para um cliente com essa tipografia que a gente pegou, e buscar também, né, quem foi o criador, quem foi o type designer daquela tipografia, porque geralmente essas pessoas elas têm sites próprios, né? E aí é lá que você vai ver se a tipografia ela tá liberada para uso comercial ou se você tem que realmente fazer uma compra dessa tipografia e aí repassar para o seu cliente esse direito, né, de uso. Então, realmente é um pouquinho burocrático, mas a gente sabe que é extremamente necessário, exatamente porque tem um type designer que fez a criação de toda uma família tipográfica diferenciada para causar determinada sensação, né, a pessoa que visualiza aquele símbolo. Então, eu acho extremamente necessário essa burocracia. É uma questão principalmente de ética, né? A gente saber que existiu ali um designer por trás daquela tipografia, que ele dedicou tempo àquilo, que se ela está à venda, né, para uso comercial, ou seja, se você precisa comprar aquela tipografia para depois você usar, então é o mais ético e responsável a se fazer. E isso pode ser incluído, por exemplo, no preço da sua identidade visual. Então, se você já cobra R$ 2.000, você adiciona esse valor da tipografia também dentro desse valor aí da identidade visual e repassa ele para o seu cliente, porque ele vai, afinal de contas, utilizar toda essa tipografia durante toda a existência da marca dele ou até quando ele resolver fazer um redesign ou coisa do tipo.
E Então, aí a compra, né, algumas pessoas ficam: "Mas aí eu compro o quê? Eu recebo o quê?". Seria como comprar um NFT, né, você recebe um direito de uso digital, que você vai guardar em algum lugar, na nuvem e tudo mais, e aquilo ali é seu. Às vezes estabelece um tempo, né, 5 anos, 6 anos de uso comercial, e às vezes você compra realmente para sempre, recebe essa tipografia, você pode instalar em vários computadores, vários softwares, né, para você utilizar, e você fica com aquele direito ali concedido a partir de um código digital, que é o que vai acontecer com tudo. Hoje em dia a gente compra terrenos, vai no cartório carimbar, mas isso é digitalizado e fica ali no banco de dados desse cartório, e muito provavelmente em algum momento a gente vai trabalhar só com assinaturas digitais de compra e venda, porque é muito, muito, muito mais seguro, dá para você criptografar, dá para você enviar para uma pessoa, né, sem que a outra, mesmo que roube, tenha acesso, porque está sigiloso, está tem uma criptografado. senha naquilo ali. Exatamente. Então, é muito mais seguro do que só um papel que pode rasgar, enfim, o cachorro pode comer, como acontecia nas aulas, nos testes, e aí você perder todo esse acesso, né. E é muito parecido também com o que acontece com as assinaturas de softwares. Por exemplo, a gente assina o software da Adobe, então a gente paga por aquilo ali. Só que aí vocês podem dizer, ah, mas a gente sabe que tem muita gente que procura chave na internet, que não paga por esse software. Ok, mas isso é passado despercebido quando são poucos usuários físicos, né? Quando isso parte para o campo de empresas, de CNPJs, as fiscalizações são muito mais frequentes, são muito mais pesadas e, consequentemente, o que você pode sofrer de processo judicial é muito mais forte e provável também. Então, isso é muito importante que a gente tenha pelo menos essa noção aí básica para quando a gente for vender uma identidade visual, né? Para quando a gente for Exatamente. colocar isso na mão de um CNPJ, de uma empresa, porque as consequências podem vir para aquela empresa, para o seu cliente, ou mesmo para você, se essa empresa, né, colocar, não, mas eu comprei aqui do designer, é aquela coisa do especialista, que até o Moisés Rema comentou na live que a gente fez com ele no Designer Próspero. Se o cliente procura você como especialista, como designer, ele espera que você saiba, pelo menos, direcioná-lo a fazer o correto, né? E esse é o diferencial do posicionamento profissional de uma pessoa que brinca de fazer design por aí na internet, né? Então, a diferença está justamente nesses pontos, nessa preocupação, nesse passar de informações para os nossos clientes. Vamos lá, voltando aqui. A parte 2, né, o princípio 2 que a gente destacou aqui é causar impacto no universo. Ontem, na mentoria que a gente deu para o pessoal do Social Media Estratégico, eu citei o Gilberto, que eu espero que vocês saibam quem é, não é o Gil do Vigor. Tinha uma pessoa muito jovem que nasceu em 2003, não viu o Penta do Brasil em 2002, não sabe quem é Gilberto, o jogador de A Fê também futebol. não deve saber. Gente, como assim? Vocês são muito jovens, são muito Mas jovens. você falou Gilberto, eu até puxei na memória, Gilberto. Não, é o Gilberto, o jogador, que ele fala sobre alta performance, e dia desse perguntaram para ele o que é que um jogador de futebol de alta performance precisa ter, e ele falou posicionamento, o cara precisa estar em todos os lugares, antes do jogador pensar em passar a bola para ele, ele já tem que estar bem posicionado, ele já tem que saber, né, qual é o drible que ele vai dar, onde é que ele vai se posicionar, enfim, causar esse impacto no universo também parte do princípio de posicionamento, né? Você ocupar os lugares corretos, você ocupar vários lugares, inclusive você ser alguém desejável. É super importante ter essa visão que o Steve Jobs tinha do que ele queria, para onde ele queria ir, e que o Carmine coloca tão bem nesse livro, né? O Steve, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, quando ele foi criar junto com o pessoal, né, o grupo dele, o núcleo de designers, criar as Apple Stores, ele simplesmente pensou em um ambiente em que as pessoas se sentissem bem em estar lá. Elas não necessariamente precisavam comprar os aparelhos, mas que elas quisessem estar naquele ambiente porque é um ambiente agradável, porque não chama tanta atenção, é visualmente bonito, então não tem tantas cores, não tem tantas informações de formas, não tem tantas texturas. Eu não sei se vocês já viram imagens ou se já puderam ir a uma Apple Store, mas é realmente madeira, metal, e é isso, e vidro.
não tem mais nada que chame a atenção com relação à textura, sabe? O que remete muito também aos próprios aparelhos, né? Eles são realmente aparelhos mais finos, com a tecnologia mais avançada, então eles precisam chamar a atenção não para texturas, para as formas, para cores, né? Eles chamam a atenção de outras formas e eu achei fantástica. Ele aborda no livro, né? Ele pegou ali, modelou algumas empresas que ele gostava de ir e simplesmente colocou na Apple Store. Então, quem puder ler essa passagem, eu achei que é um exemplo assim fixo, muito bom de como modelar quem já está dando certo. O Steve Jobs também modelou, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, modelar algo que já está dando certo e aplicar para a realidade daquilo que você está criando. Então, para ter visão, né, é indispensável enxergar além do horizonte, sendo que ela, a visão, motiva a inovação, conservando a energia num nível elevado, mesmo diante de inevitáveis contratempos. Então, se você já sabe onde você quer chegar, se você já tem uma visão ali panorâmica do que é que você precisa fazer, você já está realmente evitando aplicar energia em algo que não vai dar certo ou em algo que você não quer ter resultados. Por exemplo, a gente passou muito tempo para simplesmente começar a organizar o nosso escritório. Por quê? Porque a gente não queria gastar tanta energia naquilo, naquele momento. A gente precisava gastar energia em outras coisas. E na maioria das vezes, quando a gente está vendo vários pontos dando certo, a gente quer que tudo dê certo muito rápido. Ah, então minha vida está muito boa, as coisas estão dando certo, eu estou faturando bem. Eu preciso consertar tudo que não está bom à minha volta. Então, se eu preciso comprar roupas de cama, eu vou comprar agora. Se eu preciso consertar o escritório, eu vou fazer agora. Você não tem uma visão do que é que vem primeiro, do que é que antecede tudo isso que você está querendo consertar agora e que o Steve Jobs tinha. A gente vai por partes. A gente faz isso aqui, conclui, passa para o próximo, conclui e assim E por sucessivamente. ordem de prioridade, né? O que é realmente indispensável nesse momento? O que é que você precisa fazer para que você tenha resultado financeiro, até para você poder arcar com os outros campos ali que você quer consertar também, quer ajustar também. Então, até um benefício, mesmo que psicológico, você ficar tranquilo, porque você está conseguindo, né, realizar aquela etapa, você está conseguindo concluir aquela tarefa. Então, para tudo isso, é muito importante que a gente tenha uma hierarquia de coisas a se fazer, né, que a gente coloque prioridades e vá resolvendo por nível de prioridade, o que é realmente importante. Eu preciso consertar a minha vida inteira de uma hora para outra? Não vai acontecer, né? Você vai gastar muita energia, você vai se tornar uma pessoa ansiosa e você vai acabar dividindo a sua energia, dissipando ela, e você não vai conseguir focar em resolver o que precisa ser resolvido naquele momento, em aplicar a sua energia no que precisa realmente acontecer, para que você possa depois gerir os outros pontos. Ó, a Carol, né, ela falou que a experiência online segue a mesma lógica da física, isso é fantástico. A gente percebe o quanto que o branding da Apple ele evoluiu, obviamente, né, em todos esses anos que a empresa vem obtendo sucesso, e o quanto que é coerente. E é exatamente isso. Na propaganda televisionada, que a gente sabe que eles colocam em pouquíssimos canais, eles não espalham em tudo, não é um negócio que é over, sabe? Eu preciso estar em todos os cantos para as pessoas comprarem de mim. A Apple já está em todos os cantos, mesmo que ela não faça propaganda, né, em todos os canais possíveis. Ela coloca canais, no caso de televisão, específicos para passar as propagandas deles, que é coerente com o que o site mostra, que é coerente com a loja física, como a Carol falou. E é um negócio de uma experiência única, né, unificada. Você tem canais físicos, digitais e televisionados, e canais que eles remetem à marca de uma forma muito concisa, muito cirúrgica. Você bate o olho e você percebe. Isso aqui é da Apple, porque já tem uma coerência e a gente já tem uma lembrança. As particularidades da marca já está ancorado na nossa cabeça. E isso, obviamente, não foi construído do dia para a noite. A gente está falando do primeiro iPhone em 2007, a gente está em 2022. Então, olha o quanto que a marca ela teve que ir ali batendo na mesma tecla a toda nova inovação, a toda nova apresentação, todo aparelho que ia saindo, ela ia pontuando, é sempre do mesmo jeito, ela tem padrões estéticos, padrões de fala, padrões de visão. Então, sempre pensa em trazer isso também, nessa particularidade,
para o seu negócio, que é exatamente do que se trata aqui esse encontro. A gente conseguir modelar os grandes, né? O que foi que essas pessoas fizeram que a gente consegue aplicar? A gente consegue realmente aprender e transformar esse aprendizado não só em informação, mas em conhecimento de fato. E o conhecimento ele só vem quando ele é aplicado. Bom, bora lá. É o terceiro, né? Põe o seu cérebro para funcionar, que seria a criatividade. Então, lembra-se do curso de caligrafia realizado por Jobs na sua fase hippie, justamente por não ter aparentemente nada a ver com a eletrônica e que tal curso despertou em Jobs o insight necessário para criar um tipo de arte de caligrafia, tipologia de fontes, que faria distinguir o Macintosh dos demais computadores pessoais fabricados na época, isso é, criatividade. Jobs inovou porque enxergou as coisas de modo diferente. Então ele pegou um princípio, né, que seria ali a caligrafia, que aos olhos de muitos não teria nada a ver com tecnologia, não teria nada a ver com eletrônica e todo o universo que ele estava ali imerso, mas era algo que ele achava interessante. E isso é uma coisa muito característica do Jobs. Ele sempre dedicou tempo a coisas que ele tinha paixão, a coisas que ele realmente se inspirava. Então ele resolveu fazer um curso porque ele tinha paixão por conhecer caligrafia, enfim, por toda a história disso. E ele acabou linkando essas duas paixões, que era a caligrafia e a tecnologia, e criou essa tipologia, né, esse estudo tipográfico para todo o sistema operacional iOS, para todo o Macintosh. O que foi Exatamente. extremamente disruptivo, extremamente inovador, o que gerou tendências, né, de se criar, de se pensar tipologia para produtos, enfim. Então, tudo isso foi algo disruptivo. Ele utilizou a criatividade quando ele juntou temas que muitas vezes parecem totalmente desconexos. Tem um campo de estudo que é a biomimética, não sei se vocês já ouviram falar, que muitas vezes designers, eu ouço muito a Diana Cole falar sobre isso, biomimética, né? Quando ela fala em design thinking, processos, criação de processos para se executar, né? Projetos de design. E a biomimética nada mais é do que você observar a natureza e você criar projetos, fluxos de trabalho com base na mecânica da natureza. Então, o Steve fez algo parecido aqui. Ele pegou uma área do conhecimento, que seriam as tipografias, as tipologias, e inseriu isso, trouxe isso para a tecnologia, trouxe isso para o Macintosh. Então, é você pegar áreas de conhecimento, processos da natureza, e você trazer isso para a sua criação, para o seu trabalho, para os seus processos. Exatamente. Ó, e como a Carol falou aqui, a gente estava falando sobre, né, comunicação da marca, no caso, em vários canais, e a Carol trouxe o princípio 7 aqui, né, que é comunicação bem definida, e isso a Apple realmente tem. A gente não tem como negar, ela realmente é coerente, é concisa, ela mantém um padrão, e um padrão a longo prazo. Não é que ela começou a falar disso ontem, né? Toda essa estética, né, esse visual, e essa comunicação, que também é visual, na maioria das vezes não é nem falada, né? Mesmo nas propagandas televisionadas, a gente tem pouquíssimo áudio, e na maioria das vezes o áudio é só sonoplastia, é só um áudio ambiente, não tem ninguém falando, fazendo uma propaganda falada. São minimalistas até nisso também. Exatamente, né? E são concisos nisso também, né? Porque lá na Apple Store fica todo mundo um pouco mais imerso naquilo ali, só fala, né, quem está conversando sobre o produto, então as pessoas vão lá pela experiência. No site você também parte dessa experiência estética comunicativa, em que você lê com a mente, você não tem ninguém ali falando para você, e aí na propaganda televisionada, mesmo padrão, apenas sonoplastia, né, totalmente clean, e como é conciso, realmente é uma das marcas que dá para a gente estudar e perceber padrões que são utilizados o tempo inteiro, eles batem na mesma tecla. Então, eles pegaram, né, um dos princípios da Apple é o minimalismo. Eles pegaram esse princípio e distribuiu em toda a comunicação da marca. E é tão conciso que seja o spot, né, a propaganda visual, seja ela audiovisual, seja ela gráfica, né, é sempre minimalista.
Então, é uma comunicação constante, concisa, e foi construída ao longo do tempo e com base na repetição, que é o que a gente sempre diz. Não adianta você criar uma identidade visual e você não utilizá-la. É um erro muito comum, né? Principalmente de pequenos empreendedores, de pequenos estúdios de design ou pequenos designers freelancers que estão começando, vendem identidades visuais e não fazem esse acompanhamento da marca. Não colocam o manual da marca para o cliente seguir, não conversa com o cliente que ele precisa da repetição para essa marca acontecer. Para essa marca realmente existir, você precisa utilizar, você precisa estampar todo o seu ambiente físico, você precisa estampar todo o seu ambiente virtual, suas redes sociais, então você precisa repetir os padrões, você precisa definir a sua comunicação, definir a sua identidade visual e repeti-la, porque senão isso não vai acontecer. Né? Não vai pegar, como a gente diz, não vai marcar. O nome já diz, marca, algo que fica. E fica porque é repetido. Né? Então, isso tem que ser um princípio muito bem explorado por nós que somos profissionais. Exatamente. Agora a gente vai partir para o princípio 4, né? Que é venda sonhos ao invés de produto. Em vez de produto, vocês vendem sonhos. A gente já bateu nessa tecla antes. Um cliente que chega para nós, né? Mesmo que seja de social media ou de identidade visual, esse cara tem um sonho de fazer aquela empresa acontecer, de sair do lugar onde ele está agora, conseguir um faturamento legal, construir outros sonhos a partir daquele sonho principal que ele tem naquele momento. Então a gente lida o tempo inteiro com sonhos e parece até piegas a gente falar, mas uma empresa de tecnologia vende sonhos como? Cara, tem gente que tem um sonho de ter um iPhone, tem gente que tem um sonho de construir uma renda para poder ter um aparelho bom, que tem um sistema legal, que tem um pós-venda legal, que tem uma estrutura bacana, enfim, que vai trazer um status também, que ele vai sentir que ele tem o melhor produto no mercado e que ele conseguiu aquilo a partir da capacidade dele. Então, sim, empresas de tecnologia também vendem sonhos e na maioria das vezes a gente não se atenta a esses padrões. Como colocamos aqui, né? Os seus clientes não se interessam por você, soa desagradável, e sim, é verdade, mas eles não se interessam pelo sucesso de sua empresa, não se interessam por seu produto ou serviço, eles se interessam por eles mesmos, por seus sonhos, por seus objetivos. No entanto, eles se interessarão muito mais se você ajudá-los a alcançar os objetivos deles, e por isso você deve entender os objetivos, assim como as necessidades e os desejos mais profundos da sua audiência, dos seus clientes. Em certo sentido, os clientes são egoístas, todo mundo é em determinado nível, e é aí que está a chave para o sucesso. Atender o desejo de egoísmo deles, por mais paradoxal que isso possa parecer, essa passagem do texto esclarece o princípio 4 de forma magistral, está lá na página 133. Então, comecem a prestar atenção no que é que vocês precisam resolver para que o sonho do seu cliente seja alcançado de maneira coerente. É isso que a gente precisa começar a se atentar. Para mim, dos 7 princípios que são falados nesse livro, esse é o mais importante. Esse é o mais que pega na dor mesmo, que as pessoas não têm coragem de assumir, mas o fato é esse. O cliente ele não chega para a gente como designer porque o nosso portfólio é incrível, porque a gente já atendeu empresa tal, tal e tal. Ele chega porque ele tem um problema, porque ele quer resolver algo, porque ele quer que, sim, o nosso trabalho ajude ele a resolver aquele problema dele. Então, é sempre sobre o cliente. E quando a gente aprende isso, quando a gente entende isso, fica muito mais simples da gente manejar toda a nossa comunicação, manejar toda a nossa forma de trabalho para que a gente passe a fazer isso, para que a gente passe a ser útil para os clientes, para que a gente passe a, de fato, resolver os problemas dele. Que é isso que que nos torna profissionais desejáveis, quando a gente se mostra útil, quando a gente se mostra, não, com o meu serviço você vai conseguir resolver esse seu problema, a sua empresa vai crescer nesse ponto. Então, se a gente foca e estuda esse princípio aqui, você já conseguiu extrair algo extremamente rico desse livro. E é algo, aqui a gente colocou, né, um insight, pequenas informações sobre todo esse princípio, que é mais desenvolvido, como a Carol falou aqui, na página, a partir da página 133 do livro,
e que é só um princípio. Então, se a gente foca em pensar mais sobre isso, em pensar mais como a gente pode aplicar esse princípio na nossa forma de trabalho hoje, como a gente pode aplicar tudo isso para que os clientes que cheguem até nós, eles entendam que a gente pode ajudar eles a resolver esse problema que eles têm. Então, é isso que os clientes querem. Eles não querem, e isso pega no fato de que tem muito designer, por exemplo, com portfólio incrível, que a gente já falou aqui algumas vezes, e que não tem clientes. Por quê? Se o cliente buscasse apenas o melhor designer, o melhor com um portfólio mais bonito, que atendeu o cliente X e Y, não é isso que ele busca. Ele busca a resolução do problema que ele tem. Como é que você está mostrando que você pode resolver esse problema que ele tem? Você sabe quais são os principais problemas que os clientes que você quer atender têm? Essa é a primeira pergunta. E aí você está mostrando como eles podem resolver esses problemas com o seu serviço, como você pode ajudar eles. Então, para vocês verem como é complexo esse ponto. E como a gente entendendo e buscando desenvolvê-lo, e buscando trazer para a nossa realidade, a gente pode mudar toda a nossa perspectiva de profissional. Exatamente. E começar a realmente partir para um próximo nível. Exato, né? Essa questão de vender sonhos, ela sempre fica aí, é uma nuvem, né? Uma nebulosa na cabeça do designer, porque na maioria das vezes a gente não estuda um pouco mais sobre padrões humanos e sobre construção de narrativa, e a gente acha que venda é ruim, então a gente não quer parecer que está vendendo. Então, utilizar algumas palavras às vezes nos ferem. Então, eu vou te ajudar realmente a construir esse sonho, né? Com o meu serviço, você vai começar a construir a sua empresa de uma maneira mais coerente, mais assertiva. A gente evita, né, falar sobre, na maioria das vezes, pensando que a gente está prometendo algo que não é alcançável, o que não é verdade. Você não pode prometer um maior faturamento, mas prometer um aumento da percepção de valor daquela empresa a partir de uma identidade visual, você pode, porque vai aumentar a percepção de valor se você entregar uma identidade visual coerente, sabe? E na maioria das vezes a gente só deve prometer aquilo que a gente vai entregar. Se você não está realmente tão seguro ainda para mostrar que você é designer e que você vende serviços de identidades visuais, sim, mas que você vende a materialização do sonho do seu cliente que está ancorado só na mente dele no momento, porque ele não construiu nada no físico, no mundo real, no palpável ainda, então você não está preparado para ser coerente numa narrativa, de fato, em que você mostre para ele que você vai ajudá-lo. Então começa também a perceber o que é que você pode entregar agora e construir uma narrativa em cima disso, para assim que os clientes chegarem, você parar de vender um serviço e você realmente vender a materialização do sonho dele. Ele vai tirar uma ideia da cabeça dele e junto com você, vocês vão colocar isso no mundo real, no palpável, sabe? Então, Isso. você quer falar mais E alguma isso só coisa? é Pode falar. conquistado, né? Isso não é uma coisa que a gente nasce com. Não. Isso é conquistado com prática, com exercitar a nossa visão de, por exemplo, pegar esse ponto aqui e refletir sobre ele, né? Como é que eu posso mostrar para os clientes que eu ajudo eles a encontrar os sonhos deles, a conquistar os sonhos deles, a alcançar isso? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu estou fazendo isso hoje? Então você começa a refletir sobre e aí escreve o que é que você já faz, o que é que você poderia fazer, coloca aí o que veio à sua mente, pô, eu poderia fazer isso daqui, eu já faço isso daqui, mas eu poderia ajustar isso e isso. Então, é exercitando, é observando. É assim que a gente melhora as coisas. E por que tem tanta gente que vai só no automático? Vai só fazendo, como a gente comentou ontem na mentoria. Ah, eu vendo um pacote de 8 artes por mês, e aí você faz as artes, entrega e pronto. E é só isso automaticamente, não pede feedback, não para refletir se o que você está entregando está trazendo resultado. E aí é que está o diferencial, de você se preocupar em realmente fazer algo com intenção, com propósito. Objetivo e intencionalidade são extremamente importantes. Exato. Tem até uma parte, né, que fala que a Carol está citando aqui o livro, inclusive Carol leu, Carol,
maravilhosa, está participando super com a gente aqui, nos lembrando de alguns pontos. Tem até uma parte que mostra, né, que o iPhone, ele não é do jeito que ele é, porque o Steve Jobs estava preocupado com o design do iPhone. Ele se tornou o que ele é por conta do objetivo principal, que seria otimizar o uso, né, da pessoa, do cliente, do usuário. Então, o foco era no usuário, principalmente, para ser algo mais fluido, mais limpo, em que a pessoa, com pouquíssimos toques, já chegasse ao objetivo dela. Exatamente por isso que ele tem esse design. Esse design ele não foi pensado primeiro para ser desse jeito e depois a gente pensa na funcionalidade. Não, o cliente ele vem primeiro. E com intencionalidade e objetividade, aí a gente chegou nesse design para essa funcionalidade que a gente construiu. E é nisso que a gente tem que pensar, no princípio das coisas. Já citamos aqui o quanto que o Steve realmente ele se importa com os princípios, com a conclusão daquele princípio, e aí sim ele parte para outro objetivo. E é nisso Então, que muitos designers, né, principalmente os iniciantes, mas enfim, muitos não entendem, né, qual o princípio, qual a função do design. É só ser bonito? Não, ser bonito é parte. Ser estético é uma parte de toda a função que o design deve ter. E era isso exatamente. que o Steve Jobs se preocupava acima de tudo. Qual a função que esse aparelho vai ter para o usuário? Então, no fim, ele faz isso daqui que o princípio 4 diz. Ele se preocupava em resolver o problema do cliente, como é que isso daqui vai ser útil. E ele acabou criando um canivete suíço nas nossas mãos, que é o Exato. smartphone, que foi o que deu origem, né? Que veio depois dos iPhones, que foi toda a sequência de smartphones que a gente tem aí, toda a variedade que a gente tem hoje. E isso partiu Exato. a partir da criação, da inovação do Steve com o iPhone. Então, ele colocou na nossa mão algo extremamente prático, extremamente benéfico para quem utiliza, né? Uma câmera com troca de mensagens, com velocidade, com otimização dos processos. Você procura uma coisa, você tem. Então, tudo isso ele colocou na mão do usuário e muito mais, né? Que a gente não está Se a abordando aqui. gente pegar lá em 2007, os aparelhos celulares eles eram aparelhos engessados, em que a gente utilizava ali para um entretenimento de joguinhos engessados também, eles Joguinho iam, da cobrinha. exato, iam até determinado nível, e para ligação, troca de mensagem que não era instantânea, demorava para o SMS chegar, e com o Steve Jobs, toda a inovação que ele trouxe, com a tecnologia que ele trouxe, a gente saiu de um aparelho, né, que só fazia ligações e tinha um entretenimento pífio, uma troca de imagens, de mensagens demoradas, para o que a gente conhece hoje do smartphone, né, que o que ele menos faz hoje em dia é ligação, né, é o que ele menos faz de tudo que a gente pode fazer aqui com esse computador, né, essa ajuda Portátil. realmente que está na nossa mão diária. O que ele menos faz e que ele fazia muito lá em 2007 é ligações. Então, é impressionante o quanto que sim, a gente sabe que a Apple ela não é detentora de toda a inovação dos smartphones, outras empresas também ajudaram, mas a gente sabe que ela realmente deu esse princípio do touch, do Wi-Fi, que foi ela que trouxe realmente essas tecnologias que já existiam, né, para um aparelho celular, para colocar esse pequeno computador na nossa mão, tá? A Carol, né, continuando aqui o comentário que ela fez, a Carol Neves, na página 142, fala do Jonathan Ive, design industrial da Apple, que fez Sim. uso da mimética, se inspirando, né, como eu falei aqui já da biomimética, ele fez também uso da mimética, se inspirando em girassóis para o design do monitor rotativo do iMac em 2002. Então, sempre existiu essa observação, né, esse uso de coisas que já estão ali na natureza. Não tem coisa mais funcional do que a natureza. Exato. Tudo está ali por um motivo. Tudo tem aquele formato porque existe um motivo naquilo ali. As folhas têm aquele formato para que a água escorra e que vá até a raiz. Então, tudo está ali naquele shape, naquele formato, por uma razão. Exatamente. Então, não tem coisa melhor para a gente se inspirar na criação de produtos, na criação, qualquer tipo de criação que seja, quando a gente fala em design, em desenho de determinado produto, do que a natureza. Então, foi um dos princípios, que é um dos princípios da biomimética, você mimetizar, né, você duplicar, né, como seria? Mimética é
Como você faz mímica, você quer duplicar, você quer replicar aquele produto, aquela imagem. Então, mimética é isso, você replicar uma imagem. E biomimética seria você replicar a imagem da natureza. Então, o girassol, ele foi inspirado, né? Ele se inspirou no girassol para criar esse design do produto ali, do monitor da Apple. E o Ive, né, que ele, inclusive, continuou com os produtos Apple, apesar, né, da morte do Steve, como eles estavam ali sempre juntos, esses padrões, né, agora sim estéticos, por conta do Jonathan Ive, continuaram, né, a gente sabe que não houve tantas mudanças assim, teve um aumento de tela que demorou, inclusive, a Apple, ela não queria fazer essa mudança de um aparelho muito grande e tudo mais, enfim, colocar muitos aparelhos também, que é outro princípio que é abordado, né, pelo Carmine, colocar muitos aparelhos, né, ter essa gama, essa esteira de produtos gigantesca, nunca foi uma ideia da Apple, ela queria ter realmente produtos que fossem produtos mais sofisticados, né, produtos que as pessoas comprassem e soubessem que mesmo comprando o de entrada, já era um ótimo produto, que as diferenças para o produto topo de linha são, assim, pequeníssimas, às vezes até ínfimas, é uma questão de configuração de câmera, de um aumento de tela, não faz tanta diferença para o usuário assim, né? Apesar de o valor aumentar exponencialmente, mas enfim, é um dos princípios também da Apple não ter essa esteira de produtos tão extensa, assim, com várias variantes, né, variáveis aí de um único produto, e eu acho isso super importante a gente também entender como que essa empresa ela se comportou, né, e ela se comporta ainda no mercado. Ela bate de frente com os principais concorrentes, que tem uma esteira gigantesca, e ela vai na contramão, né? Ela traz pouquíssimos produtos, ela tenta inovar de uma forma que a gente olhando de fora, se a gente funcional fosse... até nisso, né? Exato, se a gente fosse pegar, né, hoje, se a Apple não existisse, surgisse uma empresa totalmente na contramão do que está dando certo para as outras, a gente ficaria, vixe, isso aí não vai estar legal. As outras têm uma esteira gigantesca de produtos, as outras revendem microchips para isso e para aquilo, enfim, a construção do celular é mais barata, dos aparelhos, né, de computadores é mais barata, dos tablets e tal. Enfim, a gente poderia até pensar, se já não soubéssemos de todo o sucesso, que demoraria realmente para a galera, né, aceitar esse produto um pouco mais caro por conta das particularidades, né, que a empresa ela que escolheu, mas como já deu certo, a gente fica aqui só pensando em quão bom eles foram em colocar todo esse branding, essa gestão dessa marca no mercado, quão bom eles foram na apresentação para gerar esse desejo e quão inovador realmente o Jonathan junto com o Steve. A gente não pode esquecer do designer. A Apple, ela vende realmente por conta do design, ela é lembrada também por conta do design. Se a gente parar para prestar atenção, as maçãs estão sumindo dos aparelhos, eles não estão colocando mais e já vem de um tempo, né, por conta, sim, dessa fixação, ancoragem na nossa cabeça de que esse produto é da Apple, né, e acontece tanto com os smartwatches, quanto com os aparelhos, e também com os MacBooks e os iMacs, né? A gente já bate o olho, eles já se diferenciam dos outros, tanto pela construção quanto pela estética. Não precisa ver a maçã para saber. Não precisamos mais ver a maçã, e ela está sumindo dos aparelhos, está ficando cada vez menorzinha. Os novos aparelhos, né, celulares da Apple estão mostrando isso, estão sumindo de trás. Só vai ter nos adesivos dos carros do pessoal que tem. Junto com o chiclete com banana do lado. Exato. E como os princípios da biomimética, né, que a gente se espelhar nas formas da natureza para criar formas para produtos e formas gráficas, enfim. E também esse princípio do Steve, né, de que venda sonhos ao invés de produto, ele nos fala e confirma tudo aquilo que a gente fala para vocês de ter cuidado com o ego, de ter cuidado com querer inflar os projetos, querer colocar detalhe onde não precisa, quando na verdade você está querendo se sobressair, né? Você, designer, está querendo se sobressair em cima da função que aquilo ali vai ter para o cliente, da função que deve ser de realizar o sonho do cliente. Se ele quer vender mais, se ele quer que o negócio dele prospere, o foco é sempre o cliente. E é isso que o Steve nos ensina e que a biomimética também nos ensina. A gente deve focar na função, a gente deve focar no propósito daquela criação,
né? Não inflar os nossos egos em querer aparecer mais do que o produto e querer aparecer mais do que a empresa, né? O design, o melhor design é aquele design invisível, é aquele design que está ali, é o design da Apple. Ele está ali, a gente sabe que ele é muito funcional, que ele tem motivo, né? Cada coisa que está ali tem um porquê, e que ele não precisa ter um logotipo gigantesco na frente, não precisa carregar o nome da marca em todo lugar que ele vai, mas a gente sabe que ele está ali, que aquilo ali é Apple, que aquilo ali foi criado pelo Steve Jobs e por todos esses parceiros, né, que a gente falou aqui. A Carol citou o Jonathan Ive e vários designers que trabalharam com ele nesse processo de construção da marca. Ele sempre foi muito bom também em delegar funções. Exato, né? Aquele negócio de quanto mais pessoas muito boas no que elas fazem, você tiver ao seu lado, você puder debater, conversar realmente com elas, obviamente, sua bagagem, né, vai crescer cada vez mais, porque você está pegando informação diretamente da fonte. Uma coisa é a gente simplesmente ir lá e dizer com base em achismos. Outra coisa é a gente conversar com quem realmente faz e obtém resultados a partir daquilo que faz. E a gente não precisa pegar só gente influente no mercado para isso não, como a Elaine falou. Pessoas que estão aqui ao nosso lado também podem nos influenciar e trazer ideias, sim, inovadoras, a partir do que elas fazem, né, para o nosso ramo. Então, conversem com as pessoas, dediquem realmente um tempinho para essa interação. Escutem. Interpessoal, exatamente, principalmente de quem obtém sucesso naquilo que se propôs a fazer, não importa o que seja, pode ser um dono de mercadinho, pode ser o mecânico que tem um conhecimento gigantesco, inclusive, tanto de venda, quanto de atendimento, quanto técnico realmente para o que ele faz. A gente conversou essa semana com uma pessoa que trabalha com som, e elas nos contou, a gente está vendo um isolamento acústico aqui, e a pessoa nos contou que o isolamento acústico analógico, né, não de software, que eles fazem, é o mesmo isolamento acústico que as empresas colocam, né, em celulares. A gente realmente percebe que para o celular vazar um ruído, esse ruído tem que ser muito grande, né? Se a gente liga para uma pessoa, o ruído ele precisa ser muito grande para vazar, né? O vento que passa tem que ser um vento um pouco mais forte, o carro precisa estar próximo de você para fazer esse som vazar. Então é super interessante a gente perceber que pessoas, né, do nosso cotidiano nos trazem ali ensinamentos que na maioria das vezes a gente tenta captar só de grandes nomes. E os livros não servem para isso, né? Dos grandes nomes a gente pode extrair com entrevistas, com livros, e de pessoas que estão à nossa volta, ao nosso lado, a gente pode extrair conversando de fato e tendo essa interação um pouco mais interpessoal. Bom, esse foi o último, né, o último ponto que a gente colocou aqui. Eu queria falar para vocês, se vocês puderem realmente ler o livro como a Carol fez, leiam, né, leiam o livro. É um ótimo livro, ele traz realmente ideias que são aplicáveis ao nosso cotidiano, traz realmente uma visão de alguém que é uma das mentes mais brilhantes do século XX, né? Principalmente se a gente for detalhar, né, o que a Apple realmente conseguiu construir nesse tempo. A gente estava falando dos aparelhos Apple, está assumindo a marca, mas veja quanto tempo a Apple existe. Em 2002 estavam lá soltando o iMac com a maçãzona gigantesca, então obviamente em 2022 a gente vai ter, né, essa desconstrução. A gente já tem um aparelho que está tão fidelizado, está tão ancorado na cabeça das pessoas, as formas são tão específicas que mesmo que outras pessoas, por exemplo, quem vende réplicas, coloquem no braço, a gente associa. Mesmo que seja uma réplica, a gente diz aquilo ali é da Apple. Aquele smartwatch que é uma réplica deve ser um Apple Watch, E como entende? mesmo, né, às vezes tentando prejudicar, porque se você não vende o original, esse dinheiro não vai para a empresa e toda aquela coisa, mas você acaba replicando a marca. Então, de todo Exatamente. jeito, acontece um crescimento, né? É o que acontece com a Apple, é o que acontece com o Nubank, o roxinho Nubank. Cara, aconteceu com a Louis Vuitton, só te cortando aqui, a gente sabe que a Louis Vuitton, ela tá tentando, lá, vamos trazer coisas de grife agora para vocês. A Louis Vuitton, ela tá tentando chegar no nível, como é o nome? Não é a Yves Saint Laurent. Eu esqueci o nome da empresa. Mas, enfim, tem uma marca que é assim,
padrão, mulheres ricas da Band, Narcisa Tamborindeg, sabe? Super gente, super rica, assim. Eu acho que é a Hermes. Hermes. É a Hermes. A Hermes, ela tá lá em cima das grifes, enfim, é o Philippe Patek dos relógios, das bolsas, é a Hermes. E a Louis Vuitton percebeu que o pessoal estava replicando as bolsinhas. É porque Então, a se tá gente, todo mundo só utilizando... um adendo sobre diferença, né, de grife, a gente que não tem acesso, ou que não consome essas coisas, acha que grife inalcançável é Chanel, Não é. é Gucci, Não é. é Versace, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Não é. Elas são ali ainda o meio termo das grifes. Então, existem grifes que realmente elas fazem questão de serem exclusivas. Gente, a Hermes, elas vendem por CPF, tá? Você só pode comprar a bolsa, 2 bolsas por ano, e é por CPF. Porque A elas madame não vai querem lá, que exato, exista muitas delas. Não, ela quer que exato. seja um produto extremamente exclusivo, E que aí isso pouquíssimas faz o pessoas quê? têm. Faz com que o produto ele seja inalcançável. Você tem dinheiro, mas você não pode comprar. E aí torna o produto muito mais desejado no mercado, que é o que a Louis Vuitton está tentando fazer agora. Então, se começaram a replicar as bolsas e a gente vê gente de classe média baixa, né? Não é nem de classe média, nem classe média alta. Classe média baixa com a bolsinha da Louis Vuitton, o que é que isso traz para a empresa? Tá, está sendo visível, né? As pessoas estão conhecendo a marca Louis Vuitton, mas pessoas que não podem comprar. Então, as que podem comprar sentem que aquilo não é tão exclusivo assim. Então, aumenta-se o preço, coloca-se uma venda por CPF, você pode comprar só um número limitado, para que assim, né, faça sentido para uma pessoa que tem muito dinheiro comprar aquele produto. E grandes empresas fazem isso, a Bulgari faz isso, trazendo para automóveis, a Ferrari faz isso. Enfim, se a pessoa tem muito dinheiro, ela pode comprar o que ela quiser. E aí investe-se também em algumas mudanças de padrão no design, para que esses produtos que agora são exclusivíssimos, né, para poucas compras em um CPF só, para uma pessoa só, eles se tornem cada vez mais distintos. Então a marca vai estar ali, a marca Louis Vuitton vai estar ali naquele produto, mas esse produto que é extremamente exclusivo, ele vai ter formas diferentes, afinal de contas, é aquele produto que está ali sendo vendido no camelô, já é datado, ele já tem formas muito datadas. Então, é justamente isso que eles não querem, esse vínculo de um produto que é para ser caro, que é para ser exclusivo, colocado para um público que não é o público deles. Então, eles fazem o quê? Mudanças no design do produto que vai ser vendido exclusivamente com um valor mais alto e tudo mais. Exato. Depois vocês deem uma olhadinha. Eu sei que o ramo da moda, né? O pessoal pode pensar, ah, nossa, é algo que eu não quero entender um pouco mais, enfim, mas a gente tem que pensar que é uma indústria, né? Um nicho que extremamente rentável, extremamente seletivo, e dá sim para a gente aprender muito com o que essas grandes grifes fazem. E dita tendências também, Dita assim como o da tendências. tecnologia. Exatamente. Então, vamos focar na tecnologia, vamos aprender um pouco mais sobre essas grandes mentes, mas a gente sabe que tem gente também super influente, enfim, super rentável e que constrói, né, as tendências, principalmente de como a gente se comporta. Perceba que não é só a tecnologia que dita, né, uma cultura e principalmente um tempo. Se a gente voltar nos anos 20, a gente observa os carros e as roupas, gente. A gente consegue distinguir em qual momento da história a gente está pela roupa, tá? Perceba que se eu ver uma roupa dos anos 70, dos anos 80, as dos anos 90 e início dos anos 2000 são horrorosas, assim, a gente deu uma decaída gigantesca, que era horrível aqueles tops, você usou esses tops, meninas, depois falam se vocês usaram os tops Graças coloridos. a Deus, não. E o tamanco da Carla Pérez. O tamanco da Carla Pérez, eu não escapei. Os meninos usaram papete do Seninha, com Melhor certeza, tomar do Guga. tamancada quando fazia a coisa errada. Exatamente. Então, a roupa, né, a moda, é super importante que a gente observe também, porque a gente consegue realmente construir o que era que estava acontecendo no mundo a partir de como aquele povo se vestia, tá? Então, deem uma olhada, a Papete está voltando. Então, é sua chance, tá, Léo, de você utilizar a Papete. Você não usou a do Guga, não usou a do Seninha, você pode utilizar agora, está super voltando. Enfim, depois deem uma olhada, né? Vocês não precisam assistir os desfiles, mas percebam como essas marcas se comportam, que é fantástico. O meu estilo é minimalista, eu não curto essa parada aí de papete, não. Uma papete, uma manta branca, super hippie, super Exatamente. Exatamente. Jesus.
Exatamente, olha aí, Jesus já estava naquela época, inclusive, super Ditando as minimalista, já tinha toda uma estética dele, né? A gente olha, aí já pensamos na manta branca, Ditou uma pessoa várias barbuda, modas. já é Jesus, a estética de Jesus permeia O branding. né, nas civilizações, o branding de Jesus. Olha aí, a gente pecando aqui uma hora dessa na aula. Enfim, deixa eu apresentar para vocês o próximo livro. Eu queria saber se vocês gostaram, se vocês, quem não leu o livro, pretende ler. Ô, Carol, muito obrigada, tá? Você trouxe vários insights para a gente aqui. Sim. É muito difícil a gente conseguir lembrar de tudo, principalmente porque ontem a gente deu mentoria, quarta-feira a gente deu aula, a gente estava preparando outros PDFs, conversa com o cliente, projeto do cliente. Eu acho que lembrar de tudo é difícil. O bacana de você ler um livro, né, de você consumir algum tipo de conteúdo, não é você lembrar tudo. Eu acho que isso é meio que impossível, na verdade. Mas justamente você pegar os pontos principais, os pontos que te chamaram a atenção. Se te chamou a atenção, é porque alguma coisa tem ali, alguma coisa você tem que resolver com base, né, nesse ponto que te chamou a atenção. Né? Não vai te chamar a atenção por nenhum motivo. Exatamente. Né? Se te chama a atenção é porque você já viu alguma coisa parecida com aquilo ali, ou você já passou por uma situação que você pode linkar com aquele ponto ali. Então, acho que o interessante de ler, de consumir um conteúdo é justamente isso, pegar os insights. Insight é o quê? Justamente o que chama a atenção, o que você pode colocar em prática de alguma forma. Exatamente. Pega aqui o próximo livro, né? Como a gente tinha falado para vocês, a gente quer trazer um tema um pouco mais técnico e um tema um pouco mais filosófico para a gente aprender de padrões humanos. Esse é um livro que a gente já queria ler há bastante tempo, é um livro do Sêneca, tá? Quem não conhece, dá um Google aí. Enfim, super é um filósofo, né, grego. Esse saiu ano passado, tá, gente? Mas, enfim, é sobre a brevidade da vida. Só que não. E eu quero que vocês pensem que a gente vai ler esse livro juntos agora em março, principalmente para a gente distinguir qual é o nosso propósito no mundo. Sobre a brevidade da vida, é super importante para a gente perceber o que é que a gente está fazendo, como é que a gente está fazendo e onde é que a gente quer chegar com os nossos propósitos. Se você não tem um propósito ainda, depois desse livro... Olha como ele é gigantesco. 84 páginas, assim, super rápido, mas realmente vai te trazer um conhecimento filosófico, né, para que você comece a perceber que a vida ela é breve, que nós somos efêmeros e que as coisas elas vão acabar, elas são finitas. A gente vai passar por aqui e quanto mais impacto a gente quiser causar, a gente precisa ter um propósito. Então, eu acho super importante. Fala muito também sobre o primeiro ponto que a gente destacou aqui hoje, que o Steve Jobs destaca no livro aqui, escrito pelo Carmine Gallo, né, Inovação, que é justamente paixão. Você fazer as coisas com propósito, com paixão, com um porquê. Então, esse livro também vai discorrer um pouco sobre isso e sobre outras tantas coisas. Eu vou só ler aqui atrás, né, sobre a brevidade da vida, a obra mais difusa, né, de Lúcio Annio Sêneca, que foi lá no século IV, tá, antes de Cristo, que ele nasceu. Enfim, é uma teoria de que ele nasceu no século IV antes de Cristo, não tem como a gente datar de forma correta, exata, e é um dos textos mais conhecidos de toda a antiguidade latina, né, são cartas dirigidas a Paulino, cuja identidade é controversa, também não sabemos, nos quais o sábio discorre sobre a natureza finita da vida humana. São desenvolvidos temas como aprendizagem, amizade, livros e a morte, e no correr das páginas vão sendo apresentadas maneiras de prolongar a vida e livrá-la de mil futilidades que a perturbam, sem, no entanto, enriquecê-la. Escritas há quase 2000 anos, estas cartas compõem uma leitura inspiradora para todos os homens a quem ajudam a avaliar o que é uma vida plenamente vivida. E é isso que a gente quer. A todos os homens como sentido da humanidade, obviamente. Exatamente. Né, vamos viver plenamente. E eu acho extremamente importante a gente trazer esse tipo de tema para a nossa comunidade, para o nosso clube, para a gente não ficar só na parte técnica, sabe, teórica, e a gente não se atentar que somos humanos, a gente não somos robôs, e muito provavelmente mesmo, né, que a gente tire a nossa consciência e coloque num robô, se a gente vai continuar consciente, somos humanos, pois máquinas não são conscientes. Olha aí, fica aqui a dúvida! Exatamente, e é isso, gente. Eu acho que o Léo queria falar alguma coisa. Pode falar, Léo. Ah, dá licença. É interessante esse negócio de tantas páginas e tal. Esse livro aqui, ó. Sabe qual que é, sim, né? Ótimo livro, ótimo livro. Gostei muito desse livro aqui. Imagina quanto tempo que eu li ele.
Quanto? Conta pra gente. 1h30. Caramba! Mas Tá cheio de eu li marcações aí ele que a gente no tá vendo. audiobook. Ou seja, eu escutei no audiobook, fixou mais na cabeça na primeira lida. Então, para mim, foi melhor eu escutar ele do que eu ler mesmo. Ótima Então, fixou técnica. muito mais. Então, a técnica é boa para quem tem dificuldade, para quem não curte muito leitura. Inclusive, E fixa. um ótimo lembrete aí para quem quer participar do Clube do Livro, mas não gosta tanto de ler. Vocês podem ouvir os livros, né? Claro. E aí a gente utiliza aqui esse encontro para discutir. Então, é algo também bem mais rápido, que às vezes está no ônibus, consegue ali ouvir. Então, ótimo lembrete aí. Utilizem também os audiobooks. Com certeza, com certeza. Que bom que você gostou do livro. É um livro realmente muito bom para quem é criativo, para quem precisa modelar, A para gente quem, pode até trazer ele aqui em algum claro, momento. para quem precisa entender que as ideias elas não surgem do nada, é captação de pequenas ideias de outras pessoas, botar na sua realidade e aí construir a partir desses pequenos ensinamentos dos outros o que é que a gente vai fazer, né? Que ele até coloca, né, uma pessoa que traz uma ideia, né, ela é chamada de inovador, enfim, só que as pessoas não percebem que você captou várias ideias de outras pessoas para que você construísse a sua própria. Com o Sêneca, né, sobre a brevidade da vida, a gente quer trazer isso também, esse entendimento de que as coisas elas não estão da forma como elas são agora, do nada, tudo que a gente viveu antes nos construiu para o que a gente é hoje e principalmente para o que a gente vai viver lá na frente. E é super importante que a gente pense realmente em qual é o nosso propósito, a nossa visão, a nossa paixão de vida, para que a gente consiga construir, né, o que a gente precisa na vida de forma coerente, concisa, como a Apple construiu. Nos lembra também que a gente fala para pessoas, né? A gente constrói para pessoas, a gente cria para pessoas, a gente busca vender para pessoas. Então, quanto mais a gente conhecer sobre padrões de comportamento, sobre coisas que estão aí no mundo e são desse jeito, desde sempre, né? Desde 2000 anos atrás esse livro foi escrito, então desde essa época tem coisas que perduram, tem padrões humanos, padrões de comportamento que perduram. Então, é muito importante a gente partir desses princípios. Por que gatilhos de escassez são tão utilizados no marketing? Porque a escassez é algo inerente ao ser humano. A gente busca não viver na escassez. Exato. A gente busca acumular coisas com medo da escassez. Então, esse é um gatilho aproveitado pelo marketing a partir do estudo humano. Então, se a gente estuda isso, e quando eu falo marketing, design, está tudo ali linkado, né? Então, a gente estudando os comportamentos humanos, e é uma coisa que a gente sempre quis e quer continuar trazendo para a comunidade, o estudo de padrões humanos. Então, esse é um ótimo livro, curtinho, para a gente fazer essa análise profunda do comportamento humano. O que é a vida? Qual o sentido? Exato, qual o sentido da vida? Porque eu estou aqui. Fernanda falou que fica impressionada com a forma que vocês falam. Eu acho que é a gente, deve ser a gente, né? Ah, que bom! Que bom. Como para mim ainda é um desafio sempre falar, eu fico aqui buscando as coisas, tentando linkar uma palavra com a outra, uso muito a anotação, né, para colocar aqui os tópicos que eu preciso falar, que eu quero falar, para que eu lembre de juntar as palavras, enfim, conectar os assuntos, é uma coisa que eu indico para vocês fazerem também, e que vocês utilizem esse espaço, utilizem as aulas ao vivo, utilizem o espaço da comunidade para melhorar isso. Pode ser por texto, vocês podem fazer postagem na comunidade. Eu vi esse assunto aqui interessante, queria falar sobre isso, queria me aprofundar sobre esse assunto. Se aprofunda. E aí, utiliza o princípio aí do Steve Jobs, da paixão, alguma coisa que você gosta e que você acha que tem link com o design, link com as coisas que a gente estuda aqui na comunidade, faz um texto, coloca lá, vai melhorar a sua escrita, vai melhorar o seu uso das palavras, utiliza também as aulas ao vivo, como eu falei, para falar, para abrir o microfone, melhorar sua oratória, enfim. Então, utiliza esse espaço aqui para isso. Exato. Lembrando que a gente agora tem um encontro, né, uma aula aberta uma vez por mês, então fica aí a dica para vocês também virem para essa aula aberta já com alguns pontos que vocês queiram destacar de algo que acontece no seu cotidiano, enfim, de alguma nova técnica que você aprendeu. A gente vai colocar ali temas, né, para vocês escolherem do que será essa aula aberta e aproveitem realmente para construir essa narrativa. Como a Elaine falou, ela realmente tem essa dificuldade de falar,
eu nunca tive dificuldade de falar, mas eu sei que não é porque eu sou boa em alguma coisa que eu não preciso melhorá-la, e eu acho que é isso realmente que difere as pessoas que conseguem evoluir, mesmo em algo que elas têm uma propensão, uma inclinação. Então, mesmo eu sabendo que eu não tenho dificuldade de falar em público, imagine se eu só tivesse essa ideia de que eu não tenho dificuldade, não tivesse um leque amplo e buscasse ampliar o meu vocabulário diariamente por meio de leitura e de conversa com outras pessoas. Então, pensa que mesmo quem tem facilidade precisa estudar e simplesmente colocar em prática, né? Aplicar também. E hoje, pelo menos, eu não entro mais em pânico, como antigamente. Quando eu me fugia a palavra, eu entrava em pânico e ficava, meu Deus, qual palavra que eu ia falar? Meu Deus, as pessoas vão perceber e vão tirar tomates em mim. Então, não existe mais isso. E hoje eu consigo falar um pouco melhor, enfim, tenho que melhorar ainda muita coisa, dicção e esse tipo de coisa, mas é a prática, né, gente? E eu tento aproveitar ao máximo aqui esse espaço. Exato. E que eu sei que é um lugar mais seguro, por exemplo, do que o próprio Instagram, porque o próprio, né, Instagram ali tem pessoas de tudo que é tipo, não necessariamente pessoas que estão ali para te ouvir, enfim, é menos filtrado do que, por exemplo, aqui a comunidade, que são pessoas que estão aqui para isso, que entraram aqui com esse motivo, é um lugar mais seguro. A Fê tá falando que o pessoal sente sua falta lá nos stories, né, e tudo mais. Tô tentando implementar isso daí também. Ontem já gravei umas caixinhas de respostas lá, né, umas caixinhas de perguntas, enfim. Exato. Ó, já estamos dando finalização aqui. Isso. Fê, uma dica que a gente dá é aproveita, tá, o encontro, a gente vai colocar lá na comunidade quando que vai ser esse encontro dessa aula aberta, para vocês conversarem. Aproveita esse encontro se você tem essa dificuldade de falar, para você começar a treinar aí pelo menos uma vez por mês com outras pessoas, né, com mais gente, para perder esse medo que a Laine tinha também. E com pessoas que estão aqui no mesmo intuito que você. Exatamente. Então é um espaço bem mais tranquilo. Não haverá um julgamento, né? O mais importante é isso, você está num lugar, num espaço seguro para poder colocar aí a sua narrativa sem medo de errar, de titubear, enfim, de ficar nervosa. Fique à vontade, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Espero que tenha pelo menos inclinado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse livro. Vamos para o próximo, tá? Sempre no último sábado do mês, né? Nesse caso agora do mês de março, a gente tem o nosso encontro sobre a brevidade da vida do Sêneca, é o nosso livro 2, tá bom? Um beijo e ótimo final de semana para vocês. Se forem beber, tomem um pouquinho de cerveja sem álcool, tá? Para não botar o pé na jaca. Se forem beber com álcool, bastante água entre as cervejinhas e vão lá